e termos paciência para poder viver o ministério e a vocação que Deus nos chamou, amém, irmãos? Porque se amor e se amar é dar vida, como é, se tem uma coisa que eu não posso é perder a paciência. Se tem algo que eu tenho que ter, é a paciência e o zelo de ensinar. Seja quantas vezes for, por quanto tempo for e por toda a minha vida. Aleluia. Porque Ele já deu a vida por mim. Então agora importa que eu dê a minha vida em favor dos meus irmãos. Porque foi para isso que nós somos chamados. A gente não foi chamado para cantar louvor. Embora é muito bom, é muito gostoso, é maravilhoso demais. A gente não foi chamado para ter uma liturgia de culto, orar, pregar e cantar e depois ir embora para casa. O que a gente foi chamado é para sentar na mesa, viver em família e cuidar uns dos outros. E viver em favor dos nossos irmãos. Aleluia. Jesus tornou a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Aleluia. Então a ovelha entra, a ovelha sai, o pastor vai na frente e ela acha o quê? Pastagem. Aí todo mundo confunde e acha que pastagem é festa. Nossa, achei pastagem. Não, pastagem, que a Bíblia está dizendo, é uma forma de ganhar a vida perdendo em favor dos seus irmãos. Aleluia. Vou explicar de outro jeito. Jesus é chamado de cordeiro, amém? Ele é um cordeiro que é levado ao matador, amém? Aí a gente acha que a gente é só ovelha e vai morrer ovelha. Não é isso mesmo? Não. Você, quando converte, passa por um pequeno processo sendo ovelha, mas você tem que amadurecer para se tornar cordeiro que morre em favor dos seus irmãos. É por isso que a Bíblia diz assim, ó, por isso que o texto vai dizer, eu sou a porta e se alguém entrar por mim, olha só, entrou por Jesus, então eu conheço o Cristo, eu conheço Jesus, eu entrei no propósito por Ele, eu entrei pela porta que é Ele, e aí ao entrar pela porta que é Ele, eu então me sinto o quê? Salvo. Salvar-se-á porque eu estou nele, amém? Só que sendo uma ovelha salva agora nele, que eu entendi o propósito, aí a Bíblia diz, entrará, sairá, por quê? Por que eu entrei? Eu entrei para conhecê-lo, conhecer o aprisco. Então eu sou alimentado no aprisco, então eu estou dentro do aprisco. E dentro do aprisco, irmãos, dentro do aprisco como ovelha, eu vou comer o quê? A ração que tem dentro do aprisco, amém? Então o culto, eu vou falar de um jeito bem assim, mais pegado para você entender. O culto é a ração que a ovelha come. Mas quando você sai do culto, do ambiente de igreja, e que você vai para o pasto em si, o pasto verdejante, aí tem muita coisa nova para você se alimentar. Sabe quando você vai num lugar novo, que você não conhecia, para comer uma coisa diferente? Não só porque é diferente, mas você vai porque você sabe que existe um propósito de estar ali. Aí você vai concordar comigo que, vamos lá, quando você vai fazer um culto num lar, por exemplo, que não é costume, aí você encontra uma família que está precisando de auxílio, de orientação, e Deus faz um milagre lá. Vai me dizer que a comida que você comeu lá não foi muitas vezes melhor do que a comida que você comeu no culto?
Por quê? Porque o culto é litúrgico. Porque o culto você já está habituado. Porque o culto você está acostumado a fazer tudo do mesmo jeito. Mas quando você sai de dentro do ambiente do culto, ou seja, você saiu do aprisco e foi para o pasto verdejante, não para comer, mas para envolver e se relacionar, você descobre que existe uma outra comida que Jesus vai dizer: eu vim para comer, não essa comida que vocês estão acostumados, mas eu vim para comer a comida que ia fazer a vontade de meu Pai que está no céu. O que a gente não entende na questão espiritual é que a comida que Jesus está falando é uma comida que ela vai além do culto, que ela vai além de uma reunião, que ela vai além de uma liturgia. Ela está envolvida com pessoas, com famílias, com o crescimento do reino e com a conversão de irmãos que ainda estão perdidos. Aleluia! Então, vamos continuar no texto aqui para a gente não perder a linha de raciocínio. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aí vou fazer a pergunta que todo mundo acha que sabe na ponta da língua: quem é o ladrão que vem para roubar, matar e destruir? Quem que é esse ladrão? A gente acha que o texto está falando do diabo que veio para matar, roubar e destruir. O texto não está falando de diabo. O texto não está falando do cão, do coisa ruim. Como se diz em outros contextos, do cramunhão. O texto não está falando dele, irmão. Se o texto está falando de ovelha, pastor, aprisco e ladrão desde o começo, por que agora ele vai falar do diabo? O que o diabo tem a ver com a conversa? Quem está entendendo? Amém? Amém? Amém. Ah, o irmão está até coçando a cabeça ali. Mas vamos lá, meu irmão. Olha só que interessante. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Então ele entra o quê? Aquele que sobe pelo lado e não entra pela porta, ele é chamado de quê? De ladrão. Então aqui está falando de quê? Está falando de um tipo de gente que entra para roubar e não para envolver ou se relacionar ou manifestar o quê? O amor do bom pastor. O amor do bom pastor. O que nós precisamos entender é isso. Então, se ele não vem para manifestar o amor do bom pastor, ele vem o quê? Para roubar, matar e destruir. E por que ele vem para roubar, matar e destruir? Porque ele está agindo por quê? Por necessidade, interesse ou quer ter algum direito. Amém? Deixa eu te falar um negócio que igreja não foi criada para a gente ter direitos. Não foi criada para a gente estar realizando só os nossos interesses e não foi criada e estabelecida para a gente aqui só satisfazer as nossas necessidades. Igreja foi criada para a gente viver em família, contemplando a cada dia, com muita alegria e amor, a entrega da nossa vida na jornada da fé em favor dos nossos irmãos. Aleluia! Glória a Deus! Então, o ladrão e não o diabo não vem senão para roubar, matar e destruir. E Jesus vai dizer: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aleluia! Então, no versículo 11 diz: eu sou o bom pastor, e o pastor dá vida pelas ovelhas. Aí vem trazer o que? Um outro tipo de pessoa. Então ele fala do ladrão, ele fala do bom pastor, e agora ele vai falar do quê? Do mercenário. Versículo 13, olha, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Está vendo que está falando de gente e não do diabo? O que é o mercenário? O mercenário, ele foge quando o problema acontece. O
Porque ele está ali só para satisfazer o ego dele. Sabe o que é o mercenário, irmão? Vocês vão assustar agora. Posso falar bem rasgado? Vocês vão ficar escandalizados, não? Sabe essas pessoas que têm autoridade, que já foram obreiros, que carregam o ministério, mas que não param em lugar nenhum? Sabe por que elas são assim? Vou explicar. Com muita dor no meu coração eu falo isso. Mas eu tenho que contar, eu tenho que falar, eu vou pregar isso. E a gente tem que rasgar o verbo para esse trem. É porque ela quer chegar numa igreja e ser reconhecida. E aí quando ela chega e não é reconhecida à altura que ela espera, e um problema vem, ou ela não consegue se adaptar porque não foi dada o espaço que ela esperava, a primeira oportunidade que tiver, ela foge e vai para outro lugar. A Bíblia chama essas pessoas de quê? Mercenário. E o que é o mercenário? É que não tem cuidado com ninguém. Não está nem aí para ninguém. Que é só fazer aquilo que agrada. Deu para entender, gente? Você conhece algum crente? Não, talvez você nem conhece gente assim. Já passou em 200 igrejas, nenhuma presta. Ah, é a igreja que não presta? Ou é ele que está com o coração de mercenário e precisa converter? O problema não é ele. Hã? O problema não é ele. Nunca é ele. O problema nunca é nós. O coração do mercenário é aquele que não cuida, ele só quer resolver o problema dele. Ele quer ter a oportunidade dele, ele quer mostrar o que ele tem para oferecer. Deu para entender? No tempo e na hora dele. No tempo e na hora dele. Ah, eu quero ter um culto só para mim. Eu já ouvi isso demais, gente. Eu já vi uns trem assim. Eu já fui visitar igrejas que o pastor chorou comigo sentado, falando assim, fulano de tal é obreiro meu. E eu arrependi do dia que eu coloquei no altar. Porque depois desse dia, o que eu estou vendo é ele tentando tomar a igreja de mim. E ainda consegue arrumar umas pessoas para seguir o cara. Deu para entender, gente? Aí ele sai da igreja e leva uns 5 com ele, ou mais. Mas passa 2 meses, estão voltando. Porque descobre que não tem cuidado. Cuidado ele tinha quando ele dava ouvido ao seu verdadeiro pastor. O que eu estou ensinando para vocês aqui, irmão, eu particularmente não me lembro em toda a minha vida ministerial de ter ouvido alguém pregar isso. Em toda a minha vida, eu nunca ouvi uma mensagem tão clara, tão expositiva desse jeito. Mas vamos lá, porque o tempo lá vai embora. Mercenário que não é o pastor, de quem não são as ovelhas, vira o lobo. Imagina a cena aí. Mercenário que não cuida, vira o lobo. O lobo vem para roubar, matar e destruir, tá vendo, irmão? E aí o que ele vai fazer? Ele deixa as ovelhas e foge. E o lobo arrebata e dispersa. Fala não. Agora o lobo é. Hã? O quê? O lobo agora é o Satanás? Não. O lobo é só mais um obreiro que está do lado dele e ele está enxergando que ele veio só para roubar a lã da ovelha e tudo que a ovelha tem para oferecer. Entendeu? E aí ele vê isso, o cenário, e ele, casca fora. Por quê? Porque mercenário não cuida. Mercenário não quer ter trabalho, não. Ele quer só fazer a vontade dele. Irmão, o cenário que a gente está vivendo no mundo, o trem está feio. O negócio está bonito, não. A coisa está feia. Vamos lá. Vou continuar aqui.
e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Então, qual que é a principal característica de um mercenário? Qual que é? Ele não tem cuidado. Amém? Pode dar responsabilidade. Ele não quer assumir responsabilidade. Você falou tudo. Aleluia? Vamos continuar aqui. E aí Jesus vai dizer: eu sou bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e das minhas eu sou também conhecido. Aleluia! Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Ninguém me atira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. De quem que ele recebeu o mandamento, gente? E você acha que qual que é a vontade do Pai para cada um de nós como igreja, irmãos? Que a gente fica aqui fazendo 20 cultos por mês? Não. Mas que a gente faça um culto que é onde a gente preocupa-se em cuidar dos irmãos e servi-los. Se eu estiver vindo na igreja só para cantar, irmão, pelo amor de Deus, não, vai, vou viver minha vida, vou fazer outra coisa. Ah não, eu estou vindo na igreja que para de vez em quando eu mostrar tudo que eu sei de conhecimento. Vou viver minha vida, vou fazer outra coisa. Deus não está preocupado com isso. Aleluia! Porque eu não tenho responsabilidade com o corpo. O que eu tenho é só prazer em fazer alguma coisa. A diferença é muito grande. Eu vou explicar isso de um outro jeitinho aqui já, espera aí. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio. Vai ter gente que quando você pregar a verdade vai falar assim: ó, esse homem ficou doido, isso não é de Deus. Tem gente, irmão, se eu ouvir falar o que eu estou falando aqui, vai falar assim: ó, não, isso aí agora surtou mesmo, agora surtou. Se pegar um desse igual esse que todo mundo fala, né? Diabo veio, ainda coloca assim, né, irmão? O diabo veio senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Todo mundo fala isso e coloca até o nome de Jesus e do diabo mesmo. Na verdade, está falando do bom pastor e está falando do ladrão. Não tem nada a ver com uma coisa com a outra. Jesus é o bom pastor, mas o ladrão é só uma pessoa, personagem. Não é o diabo. Então esse negócio de falar que o diabo veio para roubar, matar e destruir, embora ele tenha vindo mesmo, não vamos tirar isso dele, mas essa conta não é só dele, essa conta é de pessoas que na verdade entram dentro do contexto de igreja para roubar mesmo e acabar com tudo que uma ovelha que está rompendo e tentando viver pela fé tem e o que não tem. Ou eu estou mentindo aqui e não acontece? Então, precisamos acordar para esse negócio aí. E muitos deles diziam: tem demônio, está fora de si. Por que o ouvis? Diziam outros: essas palavras não são de endemoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos dos cegos? Ei, pode. Aí tem aqueles que recebem a revelação do Espírito Santo, que sabem ouvir e discernir a voz do verdadeiro pastor, e que vão entender a palavra e dizer: opa, vocês estão falando que ele está endemoniado? Isso nunca veio de demônio. Por quê? Porque eu estava cego e agora eu consigo enxergar. E não é literal, não é os olhos naturais, mas os meus olhos espirituais foram abertos enquanto ele falava. E pela voz dele, por discernir a voz dele, agora eu consigo enxergar que o meu coração, ele precisa ser alinhado.
Então toda revelação que vier de Deus vai te confrontar para te transformar. Então aqui, ó, não tem como sair de um culto do mesmo jeito. Se for um culto para Deus, não tem como sair do mesmo jeito. Aleluia, irmão. Então vamos lá para a gente alinhar isso tudo aqui dentro de onde? Dentro de um contexto. Vamos lá. Dentro de uma forma de entendimento simples. Um filho que ama o pai, de muitos irmãos, esse é Cristo. Amém? Então, quando Deus estabelece o plano família, Ele tem culto, Ele tem a igreja no céu, com anjos, amém? Ele não precisava de nós, para culto não. Ele não precisava de mim para tocar uma bateria, para cantar um louvor, não também. Ele não precisava de nós para ensinar ninguém, porque os anjos podiam fazer isso muito bem. Aleluia? Então, por que eu existo? Por que Deus olhou para a terra, olhou para o ser humano e falou, vamos mudar esse negócio? Por quê? Porque ele tem culto, ele tem igreja, ele tem um filho, mas ele não tem a família. Aleluia. Então, para ter uma família, ele precisa estabelecer irmãos. Ele precisa fazer com que isso se expanda. E aí, o que o filho faz? O filho unigênito do pai desce para dar a vida, para gerar novos irmãos. Aleluia! Tá dando para entender? Deus é pai usando todo o seu poder de Deus para ter uma família. Aleluia! Então ele tinha um filho, mas não tinha uma família. O filho se entrega para ser o primeiro entre muitos irmãos. Então o que eu e você somos? Irmãos legítimos, mais velhos, mais novos de Jesus. Jesus é o nosso irmão mais velho. Deu para entender isso? Aleluia! Então eu sou filho? É. Então Jesus não é só meu salvador? Não. Ele é seu irmão mais velho, que quer sentar com você na mesa, revelar tudo que o Pai revelou para ele, para você também ser que nem ele. Mas também para você fazer que nem ele fez. Desceu, deixou entrar aquilo que o Pai tinha como propósito, e ele então começa a viver não para si mesmo, mas em favor dos seus irmãos. Aí é por isso que a Bíblia vai dizer, aquele que quiser ganhar a vida vai perdê-la, mas aquele que perder a vida por amor de mim, esse achou e ganhou a vida eterna. Então eu só ganho a vida quando eu entendo o projeto, o propósito e o plano de Deus para poder viver em favor dos meus irmãos. Aleluia! Então amar o próximo é se empenhar em gerar o próximo irmão. Aí a Bíblia fala assim, ame o teu próximo como a ti mesmo. Aí a gente quer achar, como que a gente entendeu isso, irmãos? O que é amar o próximo como a nós mesmos? Quer dizer que o que eu faço por mim, eu vou fazer por ele. Não, amar o próximo como a mim mesmo, é amar o próximo a ponto de transformar, a ponto de me aproximar dele, para que ele seja gerado dentro dele um sentimento de que verdadeiramente ele também é filho e é meu próximo irmão. Então quem é o próximo? O próximo não é quem está perto. Diga assim, ó, o próximo não é quem está perto. Não é quem está perto. O próximo é aquele que eu vou gerar. É aquele que eu vou gerar. Então não interessa quem vai ser o próximo que eu vou gerar. Porque quando a gente fala de próximo, a gente tem uma ideia de que é quem está perto. Mas o próximo pode ser qualquer pessoa que você esteja gerando nela o mesmo sentimento que há dentro de você, que é viver em favor dos seus irmãos. A Bíblia chama isso de fazer discípulos. Aleluia. Glória a Deus. E isso faz parte de um processo. Porque a favor do próximo é que nós vamos
gerar quem daqui a pouco, assim como nós, vai morrer também em favor da causa. Quando eu vejo o apóstolo Paulo dizendo assim, ó, e muita gente não entende quando Paulo fala isso, ele fala assim, ó, esse evangelho que eu prego, para nós é morte, mas para vocês é vida. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo isso aqui, ó, ele entendeu. Ele entendeu que para eu gerar um próximo, eu morro, enquanto ele vive. Para depois que ele viver, ele aprender a morrer, para gerar o próximo também. Está entendendo, irmãos? Aleluia! É por isso que Jesus é lindo, ele é um bom pastor e ele ama as suas ovelhas. Então a Bíblia vai dizer no Salmo 23 assim, ó: o Senhor é o meu pastor e nada. Quando a Bíblia está dizendo o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, nada me faltará para quê, pastor? Nada me faltará para cumprir o propósito. Ele não prometeu te dar nada. Ele te prometeu dar segurança para você alcançar o seu propósito. Amém? Você está vendo tanto que a gente interpreta a Bíblia errado? Ele desceu pelo lá embaixo para pegar a chave. Sim. Pisou na cabeça da serpente. A serpente, né? É a serpente citada na Bíblia como Satanás. Aí é figurativo, é simbologia. Então ele pisa na cabeça da serpente, pega a chave que o diabo vai oferecer para ele lá na tentação, dizendo: eu tenho os reinos do mundo, se você prostrar e me adorar, eu te dou. Só que a morte de Jesus traz de volta, por isso que Jesus diz assim, ó: eu dou e tomo, eu dou a vida e eu resgato a vida. Então eu tenho autoridade para fazer isso, para dar e tomá-la. Então ele entregando a vida, ele toma o contexto total de autoridade sobre a vida do ser humano na terra. Ele resgata a autoridade que o ser humano perdeu quando simplesmente entregou-se ao seu interesse e à sua necessidade no Éden e esqueceu do propósito. O que fez Eva pecar e Adão, irmãos, não foi nada mais, nada menos do que o interesse e a necessidade de algo novo. É o sentimento do comércio do coração de Lúcifer. Então tome muito cuidado por aquilo que é simplesmente curioso, por aquilo que é simplesmente satisfação da sua necessidade e contemplação dos seus interesses. Nunca viva por necessidade, nunca faça nada por causa da necessidade ou para contemplar os seus interesses, porque na maioria das vezes você vai se lascar por isso. Mas sempre pese na balança do propósito se vai fazer sentido. Ah, pastor, mas tem tanta gente fazendo tanta coisa, viveu tanta coisa errada, tanta coisa já aconteceu, mas tudo isso serve de bagagem para ensinar e para orientar. Então comece a viver pela dor dos outros e não queira passar as dores para poder entender. Comece a perceber pela dor de quem ensina e não pela dor que você vai causar em você mesmo. Porque passar pelos lugares e ter as marcas é uma coisa. Então a gente às vezes orienta por marcas que a gente carrega. Não baseado em experiência própria, mas baseado num contexto de entendimento do Evangelho, por viver propósito, por falta de algum momento da obediência, por quebrar a cara, levantar, sacudir a poeira e Deus ainda chamar: continua caminhando que eu estou contigo. Só que tem coisa que eu não vou te livrar, você vai ter que passar pelo processo. Aleluia! Então, se tem uma coisa que amadurece a nossa vida, é quando você consegue compreender essas coisas conhecendo. Irmão, tem muita coisa que eu não desejo nem para o meu pior inimigo que passe, que eu já passei. Então
Então o que eu faço hoje? Uso tudo de bom que essas experiências e que toda a bagagem de conhecimento me trouxe para poder orientar para que ninguém passe nesse vale de sombra de morte. Embora o salmista vai dizer que vai passar, porque faz parte do processo. Só que cada um vai ser de um jeito. E existem coisas que você pode escolher não viver. Aleluia? Amém? Então vamos lá. O pastor, na verdade, ele não está para cuidar da ovelha, mas para transmitir para a ovelha a vocação que ela tem. Amém? Então a gente não está aqui para proteger, a gente está aqui para orientar, para a pessoa descobrir a vocação que ela foi colocada no meio da família. Aleluia. Porque isso não é necessidade nem interesse, e nem muito menos por direito. E aí, só para a gente terminar aqui, eu quero esmiuçar um pouquinho a respeito de 3 coisas que falaram